Olá, eu sou o Pastor Edson e quero convidar você para estar comigo até o final, porque eu tenho coisas importantes para falar sobre a oração em línguas, sobre qual é a atividade que ela tem dentro de nós, o que acontece quando oramos em línguas e a importância das línguas no cenário dos dons. Precisamos saber e você precisa saber. Mas antes de tudo, eu quero que você curta este vídeo, que você compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e fique conosco. Nós temos um canal no Telegram, onde nós trazemos as pessoas, as quais vão ficar ali para receber os links dos nossos treinamentos que acontecem no Zoom Cloud, toda sexta-feira às 20 horas. Eu quero convidar você para estar nesse grupo, para que você possa vir nestes encontros do Zoom, às 20 horas de toda sexta-feira. Eu aguardo você. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, que é importante para a sua vida e vai estar abençoando também as nossas vidas. O que eu quero falar agora é sobre a oração em línguas. A oração em línguas é um instrumento do Espírito Santo para edificar a nossa vida, para edificar o nosso espírito. A oração em línguas, ela é importante e é o instrumento principal que Jesus já disse lá em Marcos capítulo 16, versículo 17. Ele colocou ali entre instrumentos de ativação, quando ele disse assim: "E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum." Então, está ali entre os dons de fazer, os dons de efetividade. E por que foi colocado ali a oração em línguas entre os dons de fazer? Porque, de fato, a oração em línguas faz. Ela edifica o nosso espírito. Ela tem uma função, ao passo que expulsar demônios é uma atividade, impor as mãos sobre os enfermos é uma outra atividade. Jesus colocou a oração em línguas entre atividades, funções de fazer. Ele colocou a oração em línguas. Por quê? Porque a oração em línguas faz. Ela faz dentro de nós. Ela foi posta entre os 9 dons como um instrumento boca de Deus, como é a oração em línguas, como é a profecia e a interpretação de línguas. Então, assim é a oração em línguas. São instrumentos que são boca de Deus, que servem para nós orarmos, para construirmos, para nos edificarmos, para melhorarmos, para nos comportarmos com melhor eficiência e performance. Por isso, a oração em línguas é este instrumento. Vamos ao entendimento conceitual da oração em línguas. As línguas são uma forma estranha de como se manifestar. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito e não consegue discerni-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, passa de longe a ideia de que você tem a possibilidade de estar treinando a oração em línguas como um modo de interpretação. Você pode treiná-la assim, como um modo de edificação, não para interpretação, porque quem vai dar a interpretação é o Espírito, porquanto ela ainda é estranha para aquele que fala ou para aquele que ouve. Tanto que Paulo advertiu em 1 Coríntios 14 a importância da oração em línguas. Então, ela é estranha. A oração em línguas, ela é estranha enquanto não pode ser interpretada, enquanto você não tem o discernimento e compreensão do que estas línguas podem fazer para você. Você a chama de estranha, eu chamo de línguas do Espírito Santo, porque quando você entende o conceito sobre as línguas, que é o que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que quem ora no Espírito Santo edifica-se a si mesmo. Quando você descobre que as línguas edificam você, edificam o teu espírito, constrói a tua fé. Quando você entende o que está escrito em Judas 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quando você entende estes versículos como o de Efésios capítulo 6 e versículo 18, e orando em todo o tempo no Espírito Santo, com toda oração e súplica. Então você ora, quando você entende, elas deixam de ser estranhas, simplesmente porque você entendeu o conceito delas e as pratica como uma forma efetiva de construir a sua fé.
ela é estranha do ponto de vista de você podê-las interpretar, mas não mais é estranha porque você sabe a motivação e o propósito pela qual ela foi criada, que é o de edificar o seu espírito. A partir do momento que você conhece, reconhece que estas línguas têm esta capacidade de edificar você, ela já deixa de ser estranha e passa a ser um instrumento do Espírito Santo para te levar e para te motivar e para te potencializar, para ser uma pessoa fluente nos dons espirituais, para produzir os resultados, porque esta língua é uma ferramenta do Espírito. Igualmente aos outros dons, ela é uma ferramenta de edificação. Ela tem o propósito de surtir um fim proveitoso. Então eu procuro sempre abordar as línguas. Primeiro você precisa conhecer as línguas. O conceito, ela é para quê? Para me edificar, ela é para me potencializar. Segundo lugar, ela é a própria voz de Deus dentro do meu espírito. É a voz de Deus que eu tenho esta concessão de poder falar simplesmente para poder me edificar no Espírito Santo. Então, ore em línguas, é preciso orar em línguas. Então, primeira coisa que eu preciso, conhecer as línguas. Segundo, saber que ela foi colocada entre os dons como uma ferramenta de Deus para edificar a minha vida, para restaurar a minha vida econômica, para restaurar o meu casamento, para restaurar o meu ministério, o meu chamado no reino de Deus. Então, as línguas te reposiciona para um ambiente espiritual. A língua nos remete a um nível espiritual onde nós não fluímos e começamos a fluir. Então, muitos exigem muito da oração em línguas sem poder compreender a sua efetividade. Outros até perguntam, pastor, quando que as línguas começaram a fazer efeito na sua vida? Eu digo para você, desde o primeiro momento que eu comecei a orar em línguas, eu já comecei a colher os resultados da oração em línguas. Porque eu não preciso entender o que ela vai fazer por mim, mas eu preciso compreender e notar que os resultados que eu tenho, que nós temos, que você vai ter, são de fato resultados atribuídos, são tributados à pessoa do Espírito Santo dentro de você. Por quê? Porque você o ativou. E quando você ativa o Espírito Santo através da sua oração em línguas, é como acordar Jesus na polpa do barco para que ele acalme a tempestade, para que ele acalme as ondas do mar, para que ele faça cessar os ventos. Então, quando você ora em línguas, você, ei mestre, eu estou aqui. Quando você ora no Espírito Santo, você diz, Deus, Tu és o meu socorro, Tu és o meu pastor, Tu és Jeová Jiré da minha vida, Tu és o meu supridor. Quando você ora em línguas, é como se você tivesse uma trombeta nas suas mãos, dizendo, ó Deus, ó torre forte, Tu és a minha segurança. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, Senhor. A oração em línguas, além de ser esta ferramenta-chave para edificar o meu espírito, ela também é um componente ativo para despertar o espírito dentro de mim, para que eu venha funcionar no modo de Deus e os milagres possam acontecer. Outra coisa que eu quero dizer para você é que você vai fluir nos dons do Espírito Santo de uma forma extraordinária. Quando você passa a orar em línguas, você passa a ativar o primeiro dom que eu julgo importante, que é o dom da fé. Depois você vem com o dom de milagres, e depois você vem com palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espíritos, você vem com profecia, você vem com interpretação de línguas, você começa a fluir e transitar entre os dons. Paulo disse, irmãos, se você deseja os dons espirituais, procurai progredir neles. Então nós temos que progredir. Ele diz também, escolhei, porém, os melhores dons. Você está escolhendo o melhor dom? Você quer o melhor dom? Primeiro, conheça os dons do Espírito Santo. Em primeiro lugar, conheça a oração em línguas, que é a chave mestra que vai te levar aos demais dons. Saiba o que ela é, o que ela faz, como nós estamos explicando. Ela é a voz de Deus. E quando você ora, você ativa o Espírito dentro de você. Ore em línguas e ative o Espírito Santo
dentro de você. Ele quer que você o ative. Ele quer que você se levante em fé, em poder, em glória. Ele quer que você ressuscite mortos, que você cure pessoas, que você transforme o seu ambiente, que você mude a sua vida econômica, ativando, porque eu oro em línguas, ativando o Espírito Santo. Você é quem ativa o Espírito Santo quando ora em línguas dentro de você. Como é que eu expresso? Pela minha boca. Você começa a orar em línguas e você começa a fluir no Espírito Santo. Eu quero orar por você para que você seja cheio do Espírito Santo. Pai amado, eu quero orar agora por este teu filho, por esta tua filha. Eu determino agora que ela seja cheia do Espírito Santo. Venha agora o dom de falar em outras línguas e ela comece a orar agora mesmo em línguas. Ore assim comigo. Calabashore cantarabacatarabashoro cobar. Hatarabashore ketenebacorocoximanabacá. Rabacatanabashoro cotorobacá. Receba agora o poder de falar em outras línguas, em o nome de Jesus. E flua nos dons, nos demais dons espirituais, em o nome de Jesus. Deus abençoe você, fique na paz. Fique na graça de Jesus. Nos encontramos a qualquer momento ou então no Zoom Cloud toda sexta-feira. Entre em contato comigo e participe do grupo do Telegram, ok? Fique com Deus, fique na paz.